A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residence, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna. Preta, desde 1958 compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. A se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela minha santa mulher. Santinha. É santinha. Aliás, a gente iniciou 2019 zen, né? E acabamos, hein? Não, mas 2018, olha, a gente acabou segunda-feira veio a então. galera do Espiritismo. É verdade. Terça-feira veio o Hugo Rafael, missionário. Missionário, bacana. Batman veio na quarta-feira. Nossa, só choro. Trabalho social, coisa linda. Hoje a família maravilhosa também. Que... Só energias boas, né? E hoje energias mais uma maravilhosas. entrevista pra fechar a semana, ó. Pra fechar legal. Aquelas. Semana que vem é só vida louca aqui nesse programa. Não, semana que vem é só drogas e sexo. Sim, rock and roll, entendeu? Vai ser uma ter semana de só, cada. Essa tá abençoada, essa tá tudo certo. Tá bom, tá começando o quê? Programa do Avesso começou hoje é sexta-feira, estamos Sexta maravilhosa, ao aquele calor que não é Deus manda, né? Porque esse calor é do inferno, né? 161 dias pro inverno, eu tô na contagem. Ah, 161 dias faltam. Falta? 161. Nossa, mas não precisa nem ser o inverno. Aquele quando fica 20, 25 já tá bom. Não, o outono já tá maravilhoso. Já tá ótimo, a gente fala entendeu? assim, né? Pra chegar do inverno. Ontem foi terrível. Não, de que adianta, né? Mandar tanto calor depois daquela chuva toda. Não entendo, Chuva, São Pedro. acaba com tudo. Não tem limite, não tem equilíbrio. O cara é um cara desequilibrado. Entendeu? Tá vai. bom. Olha, antes de apresentar a nossa convidada, vamos Vocês saber estão que dia é hoje. curiosos? Que dia é hoje, Marlon? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. JP Boutique de Carnes e Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Vai, que dia é hoje? Hoje, queres aniversário? Aniversário, vai. Aniversário. Geraldo Azevedo. Gosto. Cantor gosto e compositor. Gosto bastante. Patrícia Pilar. Linda, Rei do Gado. Atriz, ela fez. Rei do Gado. Rei do Gado. Qual era o papel dela, lembra, Vivi? Ela era amante do Amante, Rei do Gado, já não lá. gostamos de amante. Mas não gostamos de amantes. Não é o Rei do Gado que ela foi buscar ela ela era meio do mato, assim. Não lembro. Eu acho que aquela era da TV Manchete. Patrícia Pilar, eu só lembro de Ciro Gomes. Juntos. É, né? Casaram, é a parte ruim da vida enfim, dela. enfim. Vai, tem a favorita, Renascer. Ela fez Renascer. O Renascer também. Nossa, tu não lembra das que não novelas? se fazem Eu mais lembro. novelas, né? Como antigamente. E ela né? fez Hoje em Sim dia a não tem. Moça. Sim, a Moça. Tu era noveleiro, mano? Eu via muita novela. Gostava? Gostava Tá de bom. novela, gostava mesmo. Hoje é o Dia Vamp, Internacional do Obrigado. Olha que legal. Hoje, Gratidão. já que estamos falando Obrigado. de religião aqui, hoje morreu o Papa João VI, em 705 depois de Cristo. Não conheci. Nossa, né? Esse eu não conheci. Faz tempo, né? Faz tempo. Vai, tá, mas já que estamos falando de religião, por quê? Tá, Por quê? vamos apresentar a nossa convidada, ela que é maravilhosa. Eu quero saber, pra ser pastor tem que ser bonito, assim? Deus concede a beleza pra essa turma? Viviane Martinello, tudo bem? É só ligar a televisão de madrugada, tu vai ver aqueles pastores lá, parecem os filhos do Purisco. São feios, Nossa, né? são Porque a feios, Vivi são e o seu diabo, esposo, rapaz. Telmo Martinello, Não, também é um são homem bonitos, bonito, né, são Telmo? bonitos. Olá, boa tarde, vou estar com vocês de novo, né? Mais uma vez. O Telmo já esteve com a gente. Estive. Faz um ano já. Março, é isso. Março. Mas hoje o foco é a Vivi, Telmo. É a Vivi. Porque a Vivi não veio contigo. Eu tô de guarda-costa dela hoje. É, mas o que? Tem medo? Não, Eles roubam proteção de você? mesmo, É proteção segurança, mesmo? é. Porque ela é uma estrela. Ela é uma estrela, celebridade. ela brilha. Brilha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse tempo maravilhoso aqui. Ô, Vivi, quanto tempo pastora já? Quanto tempo? Faz uns 14 anos. 14 anos. 14 anos? 14 anos. Quando eu estava grávida de 7 meses da minha primeira filha, nós fomos convidados para cuidar de uma igreja por 15 dias. Isso aqui em Criciúma? Em Treviso. O que é cuidar de uma igreja? Eu acredito que o pastoreio, né, o maior chamado de um pastor é cuidar do rebanho, né? A Bíblia mesmo, ela comparou o pastor com aquele que cuidava da ovelha, né, do cuidado.
E quando Deus levanta pastores, segundo o seu coração, Ele levanta homens e mulheres que cuidam do rebanho, que cuidam das pessoas. Hoje a gente vê tantas situações, né? Pessoas perdidas. E o pastor, eu acredito que ele é aquele que caminha a ovelha ou a pessoa, no caso, para mais perto de Deus, para cumprir os propósitos de Deus para a vida dela. Mas aí vocês começam juntos ou o Telmo começou antes? Juntos. O Telmo é o pastor da igreja, eu sou a pastora auxiliar, no caso, né? Como esposa dele, a gente vive já dentro da nossa casa isso, né? Ele é o sacerdote da casa, cuida da casa, e eu como esposa auxilio ele. O feminismo não vai gostar disso, Vivi. Mas eu acredito que Deus tem levantado as mulheres para esse tempo, sabe? O feminismo tem se levantado, a gente tem visto muito isso. Porque o Brasil, eu acredito que no Brasil, a gente olha para o feminismo de certa forma com vários pontos de vista diferentes, mas quando você vai olhar para outros países, você vê como a mulher é marginalizada, como ela é machucada, como ela é mesmo, sabe, escondida. E eu acredito que Deus, Ele tem um coração de levantar as mulheres e temos vivido esse tempo, sabe? Mas, Vivi, se a gente voltar no tempo, não precisa ser muito, se a gente voltar 20 anos atrás, as mulheres não tinham voz espiritual nas igrejas. Não tinham voz. Geralmente a esposa do pastor era uma mulher que ficava sentada, né, durante todo o período do culto, ou não aparecia, não tinha voz, mas Deus, nos últimos anos, Deus tem levantado mulheres que sejam referenciais, que tenham uma voz, que se levantam com sabedoria. Deus escuta mais quando a mulher fala? Olha, você mãe, assim, eu acredito que nisso. A mulher fala com mais clareza, ela gera mais vida. delicadeza. O homem não gera nada, entendeu? A mulher agora tem. Olha, falando em gerar, eu tenho algo assim que eu acho precioso em Deus, que quando Jesus, né, foi um propósito do coração de Deus para vir para a Terra, Deus chamou Maria, né? Deus chamou uma mulher para gerar Jesus. Então, eu acredito que o propósito de Deus hoje na Terra, né? Eu creio que Deus tem propósitos. Está atrelado muito às mulheres, né? Por isso que Deus tem dado voz às mulheres, elas têm se levantado. Eu acredito muito num tempo no Brasil, né? Que Deus vai levantar muito mais as mulheres. Você viu o especial de Natal do Porta dos Fundos? Não vi. Não viu? Então não assista. É um lixo. Não vi. Mas por que tu falou disso? É um sacrilégio sem fim. Até as pessoas, acho que mais liberais, não conseguem entender aquilo. Mas assista então para você para saber o que eu tô falando. Mas as mulheres procuram muito, Ive? Te procuram, me ajuda, meu casamento tá ruim, tô sofrendo, tô na profissão. Procuram muito. Existem muitos casamentos, muitas mulheres passando por todo tipo de angústia, muita depressão, suicídio muito forte, mulheres com desejo de acabar com a própria vida, e elas encontram em Deus essa saída, esse lugar de restauração. Eu sou uma pessoa que eu tive minha vida restaurada por Deus, né? Nosso casamento, hoje nós vamos fazer esse ano 19 anos de casados. Mas quando a gente casou, no ano de 2000, com 1 ano e meio de casado, nós nos separamos por 4 meses. Eu disse, não quero mais brincar disso. Logo no início. Não gostei desse negócio. Não gostei dessa brincadeira. A gente começou as discussões, as dificuldades, né? Nós éramos muito jovens, não tínhamos sabedoria para lidar com aquilo tudo. E a gente se separou por 4 meses. 4 meses nós assinamos papéis, nos separamos. E o que aconteceu? Depois de 4 meses nós decidimos que vamos dar uma chance. Vamos tentar, né? Bateu a saudade, aquela coisa toda. Que ainda se gostavam? Muito, Mas as brigas eram muito frequentes. O que aconteceu? Quando a gente voltou, eu tenho uma palavra que diz assim, em Ageu, que fala que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então, a nossa primeira casa teve que cair para a glória da segunda casa vir. Então, nosso tempo de restauração foi difícil, não foi fácil, né? Quando eu vejo um casal que está num momento delicado e quando eles tentam voltar, é difícil. Mas quando a gente voltou, foi tão lindo que Deus fez uma restauração tão grande no nosso casamento. Eu acredito que quando nós somos afetados em áreas que nós vencemos elas, nós temos uma autoridade maior nessas áreas. Então, como uma mãe que perde um filho, geralmente quem vai consolar uma outra mãe que perdeu um filho é uma que já passou por isso. Sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Então, mas, Vivi, não falta tolerância no mundo? Falta. Talvez não é a coisa que mais falte no mundo hoje, eu a tolerância. Acredito, as redes sociais, se você vê um massacre nos comentários, é uma falta de respeito, falta se colocar no lugar do outro, falta olhar o coração, a história por trás do outro, né? Então eu acredito que Deus derramou sobre nós essa graça, a autoridade para estar reconstruindo casamentos, e o que a gente mais vê é isso. E de onde é que nasce a fé? Olha, Porque tem pessoas que não têm fé, e de repente a fé brota, né? E aí a gente chama de chamado, de tantas coisas, mas de onde é que nasce a fé? Bom, eu não posso responder por todos, mas eu respondo por mim, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava dentro de um carro, eu tinha uma noção do que era Deus, de uma criança de 5 anos,
Mas no carro, no banco de trás, eu ouvi uma voz. Deus falando assim comigo: filha, você é diferente. Você vai se sentir a sua vida inteira diferente das pessoas. Você vai sentir que o seu coração é diferente. E eu vou separar você pra mim. Naquele dia eu entreguei minha vida pro Senhor com 5 anos. Já novinha? Já? 5 anos de idade. 5 anos? Mas aí faz como? Avisa pai, mãe, que ouviu? Não falei nada pra ninguém. É que se tu fala que ouviu uma voz, já não tava... nada. Complicou, né? Mas na medida que eu fui estudando na escola, eu sempre me sentia muito assim, muito diferente. Já existia, Deus já tinha separado. Aquele café, ela nasce disso, sabe? Quando você encontra Deus, quando Ele... E aí, tu teve religião na escola? Tive, na nossa época eu tinha. E gostava da maneira como eles lecionavam? Já tinha um olhar diferente pra matéria? Já tinha um olhar bem diferente. Uma coisa que eu acredito muito, eu tenho um relacionamento com Deus, eu não tenho uma religião, né? E o que a gente percebe muito é a religião, ela te afasta, às vezes, muitas vezes, em vez de te aproximar. A palavra religião é religare, né? Que ligar a Deus, mas a gente tem visto que a religião tem mais afastado as pessoas de Deus do que realmente religado a elas. Mas a religião não foi inventada pelos homens, talvez a própria figura de Deus para justificar os seus pecados? Não tem um pouco disso? Alguns. Eu acredito que justificação de pecados, o único que nos salvou e derramou foi Jesus, né? A justificação. Mas antes de Jesus, a gente fala de 2, 3 Sim. mil anos atrás, já existiam deuses para tudo que era lado. Sim. Os deuses já existiam antes Com de certeza, Jesus vir. eu acredito que sim. Que tinha um existia. pouco disso, não tinha? Eu acredito. Como o Telmo falou na outra vez no programa que ele esteve aqui, que é muito fácil a gente colocar nos outros as nossas culpas e não dar conta daquilo que nós somos. A gente tem visto um evangelho, às vezes, de pessoas que elas endemonizam. Eu fiz isso porque eu caí, eu fracassei, eu fui levado, né? A gente vê tantos crimes que as pessoas falam, né? Eu ouvi uma voz que falou para me fazer. Então, é muito mais fácil você colocar a culpa no outro ou num espírito do que você mesmo assumir as suas dificuldades e pedir para Deus. Eu acredito que aí entra a fé. E pedir para Deus: Deus, me ajuda, eu não dou conta. Né? Não estou dando conta disso, cuida do meu coração, eu estou com orgulho lá em cima, a depressão está batendo na minha porta, eu preciso de ti, preciso da tua graça. Mas, mas existe um limite, Vivi, pra isso? Porque eu vejo pessoas que se debruçam, né? E só ficam esperando, tipo, o milagre não faz de nada, Deus. só fica esperando, Pete. Entendeu? Aí tu acaba não agindo. E eu acho que tu tem que colocar a mão na massa e tu tem que passar pelas tuas promoções nessa terra. Com certeza. Não ficar esperando um milagre, entendeu? Com certeza. Ontem mesmo eu tive uma experiência muito engraçada com Deus, sim, interessante. Eu saí de casa para estar lá na Abapai, ministrando com as mulheres. Ontem, 800 mulheres estiveram conosco. 800 mulheres, numa palavra. Nós vivemos algo incrível ontem, debaixo daquela chuva. Foi horário. Mas só podia entrar mulher? Ontem era uma reunião de mulheres. Imagina umas 400 na TPM. O que deve ser um culto dele? Não, guerra nuclear. Elas estão tudo controladas lá. Nossa senhora, meu Deus, deve ser um... O Theo só espiando. Não, o Theo nem entra. 800 mulheres, o cara nem bota a cara. Não entra, só cuida dos carros. Não, tu tá louco, rapaz, tá louco. E aí ontem, indo pra lá, e às vezes dá uma pressão, e aquela chuva, minha preocupação, estava vindo mulheres de Florianópolis, de Araranguá, mulheres de toda parte aqui da nossa região para participar dessa reunião. E eu comecei a ficar preocupada com aquela chuva, a centenária começou a encher de água, e eu comecei a me desesperar. Eu falei, Deus, e começou a me dar dor de cabeça. E queria já reclamar da chuva. Essa chuva, porque esse tempo, tal, Criciúma. É que é tão fácil, né, reclamar, né? É fácil reclamar. Na hora veio no meu coração assim, gratidão. Eu olhei pra chuva e disse, Deus, obrigado por essa chuva. Tá limpando tudo. Falei, obrigado pelo meu marido estar aqui comigo, as minhas filhas no banco de trás com saúde. Obrigado porque eu tô indo pra aquele lugar tão abençoado. Obrigado pelas mulheres que estão chegando. De repente, cheguei lá, Pete, cadê a dor de cabeça? Sumiu tudo. Eu acho que o poder da gratidão, quando você consegue pôr em prática aquilo que Deus coloca na sua vida. Acho que isso faz toda a diferença. Você não sofre preconceito por ser mulher e pastora? Sofro bastante. Muito mesmo? Mas em que sentido? De homens? Em todos os sentidos. Geralmente, existe um estereotipo, né? Então, existem mulheres que olham para uma pastora que se arruma, faz academia. Não pode? Tem que andar mulambenta, toda remelenta, assim? Porque tem que a espiritualidade... De espiritualidade, né? A espiritualidade é um estereotipo chato, feio, aquela imagem. Que a pessoa só cuida do espírito, né? Só cuida do espírito e o corpo se rale, vamos dizer assim. Puxa. Essa imagem, ela é religiosamente real por aí. Ela é aceitável, né? Inclusive. Inclusive aceitável. Ela é aceitável. Isso. Então, quando eles a princípio olham, né, para uma mulher que se cuida, eu sempre digo assim que
existem tantos pastores, e hoje eu toco nesse assunto porque ele está aí, né? Pessoas tirando a própria vida, né? O suicídio. E agora chegou numa ala que todo mundo achava que dos invencíveis, né? Dos pastores, das pessoas que eram super espirituais, alguns se suicidaram, acabaram com a própria vida. E uma coisa que nós vivemos como casal antes de ser pastores, né? Porque eu acredito que é aí que começa o teu chamado na tua casa. Nós cuidamos muito um do outro, né? Nosso casamento é uma bênção, mas nós tiramos toda semana um tempo para estarmos juntos namorando, saímos para jantar sozinhos, rimos de besteira, coisas porque normais, tem que cuidar do relacionamento. Tipo, somos pessoas tipo gente, né, amor? Problemas normais, né? Tipo gente. Isso, a gente sai no cinema com as meninas, a gente Assiste Vingadores. Isso, é uma família normal, sabe? Vai à praia, sai com as meninas, passeia, e a gente tem isso muito como viver o evangelho na simplicidade que ele é. Eu acredito que o evangelho ele se torna poderoso quando ele entra dentro da tua cozinha, dentro da tua casa. Quando você, como esposa, se torna alguém melhor, como marido, se torna alguém melhor. E é isso que a gente tem vivido e procurado levar. Eu achei fofinho que eu soube que a Vivi ela administra uma página chamada Esposas que Oram. Isso. Voltada àquelas que oram por seus maridos e casamentos. Achei legal. Muito é no lindo. Facebook? É no Facebook também, temos uma página, e no Instagram. Estamos lá, acho que 40 mil mulheres já, que oram por seus maridos. A mulher chega pra você assim, pastora, me ajuda pra tirar aquele vagabundo do bar. Né? Tem essa. Vale oração pra tudo, né, Vivi? Eu duvido se não Vale tem. oração. Aquele vagabundo tá com os amigos toda a vida no bar lá, ó. Porque geralmente, num relacionamento, né, num casamento, o homem ele é mais caladão, né? O homem, se ele tem um problema, geralmente ele se cala, sai de casa, procura, né, outro tipo de... A mulher, ela chora e fala, né? Já conta pro Uber, né? Tudo que tá acontecendo dentro de casa, né? Ai, João, tu não sabe o que aconteceu lá em casa ontem. Ela até chega no Uber assim, não vou falar nada hoje. Nada. Ela sai do Uber sabendo até o CPF. Tudo. E aí, elas procuram muito. Então, as mulheres, com certeza, elas pedem mais ajuda, né? Mas quais são os maiores problemas que as mulheres relatam pra você? Olha, eu vou falar. Fala, por favor, vai. Pra ter trilha de suspense Não, agora. Os maiores problemas. Vamos lá. Um dos problemas que as mulheres mais relatam pra mim, casadas, né? Que tem problema, é de um marido omisso. O chamado banana caturra, aquele homem que não toma decisão pra nada. Banana caturra, eu imaginei outra coisa. Ela tava falando pra você, mas tudo bem. Que não troca uma lâmpada, que, sabe, aquele tipo de homem que não se move pra nada, que não sustenta a casa, aquele tipo de homem... Encostado. Mas o que a mulher tá fazendo com isso? É um encosto, não é um homem. E geralmente essas mulheres são aquelas mulheres fortes, aquelas mulheres que colocam a mão em tudo, que trabalham, que se viram, que sustentam família. E que eles já estão acostumados, né, com a mulher dessa maneira. Eles se acostumam, fácil, fica muito fácil. Cômodo. Isso tem muito, sabe? Homens viciados em drogas. Traição, né? tem muito, Vivi. Muita traição. Mas pode perdoar, Vivi? Eu acredito que... Essa pergunta é boa. Essa pergunta é ótima. Eu acredito que cada caso é um caso. Mas o nosso coração e sempre o meu conselho é o perdão. O perdão, ele é restaurador e pode estar escondido ali uma nova chance para um casamento que pode se transformar em algo que talvez... Mas as mulheres conseguem perdoar, porque a mulher ela tem um chip de armazenamento. Tem. Né? Ela guarda tu aquilo. Não começa. Não, mas é verdade, isso a Vivi vai concordar. A mulher ela guarda as coisas mais do que os homens, porque os homens esquecem mais. A mulher não guarda mais algumas coisas, algumas mágoas por mais tempo? A mulher ela é mais sensível e emotiva. Faz parte dela, não faz? Faz parte, mas eu acho que ela também é muito mais fácil de perdoar. O problema é que ela vai ficar desconfiada e ela vai lembrar daquilo, mas eu acho que a mulher, nesse caso, ela tem muito mais facilidade do que o homem. Na questão do perdão, da aceitação e de querer reconstruir realmente a família. Que alegria ouvir a pastora Vivi e o pastor Telmo no avesso. Esse casal tem sido bênção em nossa vida. O Douglas e eu, a Carol Bortotti que assina, temos aprendido muito legal, com eles na Abapai. Aproveito para convidar você e o Mano para as reuniões de homens e mulheres. Tá vendo, Mano? O Telmo já convidou umas 3 vezes. Amo minha pastora linda. Laninola assina aqui, tem mais mensagem. A Samira Daltoé tá dizendo: Pete, é um privilégio caminhar ao lado dessa mulher com esse coração alinhado com o Pai, sempre com uma palavra encorajadora. Amamos eles. Agora, sabe quem não vai perdoar a gente? Quem não vai perdoar a gente? Patrocinadores? É óbvio, a gente já volta aqui uma vez depois do intervalinho, vai. Fala galera, aqui é Igor Soares. Eu estive na ONU representando o Brasil na 22ª Assembleia da Juventude e dessa vez eu esqueci de levar a bandeira do programa do Avesso, mas na próxima, ano que vem, na 23ª, nós vamos estar todos juntos lá. Valeu! Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, minha abençoadinha. Viu? Você anjo. Martinello, Pete Martinello. Hoje recebendo a Vivi Martinello junto com o Telmo. Pete, estou amando a entrevista com a Vivi e o Telmo. Abraços da Michele e do Pablo. Pastora Vivi e Pastor Telmo são uma bênção nesta cidade. Através da internet tem abençoado toda a nação e todo mundo. E não para de chegar mensagem aqui. Bom, hein? Bom, hein? Oi, é a Sarinha, tenho 12 anos e amo muito eles. Também tá na escuta. Olha, passaram ouvindo o avesso, né? Mas tudo bem. Quem mais aqui? Beijo, Abraço, Sara. Vivi e Telmo, pastores que amamos. Gisele e Gustavo Félix, abraço, mano, abraço, Pete. Beijo pra todo mundo. Ô, Vivi, Uau, como é que você define Deus? Eu adoro fazer essas perguntas pros religiosos. Eu adoro. Deus tem barba. Eu adoro, né? O que E eu que amo é? responder, mano, porque pra mim ele é o meu pai. Eu defino Deus como meu pai, sabe? O encontro que eu tive com Deus foi de paternidade. Até a Abba Pai, ela tem esse nome, né? Abba Pai, porque é uma palavra em hebraico que significa paizinho querido. Jesus chocou os religiosos da época quando eles disseram assim, como nós vamos orar, né? E ele então ensina o Pai Nosso, e ele começa o Pai Nosso com Abba Pai. Então, quando você for falar com Deus, não fala Deus, ele não é uma divindade. Não, paizinho querido significava. Abba era a expressão que uma criança pequena não... Sabe quando não sabe falar papai ainda? Papá, né? Ainda não consegue. Mesmo que você não consiga definir Deus, mesmo que você não possa defini-lo, você pode chamar ele de seu pai. Então, eu acredito, mano, que não tem como definir Deus, mas você pode senti-lo, vivê-lo, né? Verdade. Caminhar na presença de Deus. Como é que funciona a fábrica de almas de Deus? Não, ele quer entender como é que as almas, pra onde elas vão, como é que elas voltam, ele fica nervoso, ele sempre pergunta isso. A Pete, por exemplo, a Pete, ela já nasceu assim, ela foi predestinada Minha alma a ser tava a Pete. onde? Ela vai pra onde? Eu acredito assim, eu não tenho respostas para essas perguntas, né? Meu marido até acredito que quer responder essa pergunta. Não, tem respostas que não são, como a Vivi falou, Deus não se define, Deus se experimenta. Não tem resposta para tudo. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são nossas. As não reveladas não são. Nós somos extremamente limitados, não vamos entender tudo. Responder a fábrica de almas é uma pergunta que eu não sei te responder, e a Bíblia não deixa isso claro, aí eu respondo pela Bíblia como pastor, ok? Como cristão, crendo nela. Não tem como responder exatamente essa pergunta. Então tem coisas que aí cai no campo da fé. Mas sabe qual é a minha teoria? Que a fábrica de alma de Deus é aqui. A alma, ela vem zerada, né? Sabe, o HD vem zero. Zerinho. Aí ele joga aqui, entendeu? E ele começa a construir a tua alma aqui. Ela não vem pronta de lá. Entendeu? Alma você diz, então, o ser humano... Não, aí eu acredito que a cosmovisão, o ambiente que você é inserido... Vai te construindo. Isso te ajuda a construir. Não, ok, entendi. O ouvinte está dizendo, eu era ateu há 6 anos. Fui tocado por Jesus e hoje sinto e vivo uma experiência ótima. Quem procura, acha. Desafio quem não conhece a procurar por Deus, pelo menos um pouquinho, e o conhecerá. É isso aí. É isso? Eu creio. Vocês recebem muitos ateus lá? Muitos. Falam, olha, não tenho fé, Bastante. perdi tudo na vida. Eles desafiam vocês. Não, o desafio deles é um desafio verdadeiro. Na verdade, eu prefiro um ateu verdadeiro do que um religioso falso. O ateu que fala, certeza. eu não acredito em Deus, esse cara já está em crédito, até com Deus. Tá ok, né? É porque ele está sendo real e Deus ama essa verdade. Deus quando Tomé falou, eu não acredito, Jesus não deu na cara dele, não falou, sai daqui, tu não serve para mim. Até que quer não acreditar, tem que aceitar, né? Aí Jesus falou assim, não tem problema, toca aqui na minha ferida. Então, essa realidade e verdade é o que Jesus ama, Deus ama, eu acredito. Então, um ateu sincero, bem-vindo. Pode vir? Ótimo. Mas vocês aceitam como desafio, assim, vamos lá, esse aqui é mais... De jeito nenhum. Não tem essa, né? Mais eu gostoso. aceito como um desafio, como qualquer outra pessoa, que eu tenho que amar, como qualquer outra. E as pessoas cobram muito perfeição de vocês por ser pastores? Olha, se elas cobram, acredito que sim. Não na questão da palavra, às vezes, mas até na expectativa, né? Mas a gente quebra muito isso quando a gente ministra. Então eu gosto de falar muito... Da vida, assim, dizer que Muito. as coisas Tu abre a tua vida pra Pete. mulherada? Conto que às também vezes tem eu meus tenho... dias ruins. Sim, que eu tenho às vezes vontade de jogar pela janela. Com a sogra. Isso aí, normal? Normal, tipo gente. Normal, tipo gente. Que a gente às vezes fica nervosa, eu falo muito da mulher dinossauro Rex, né? E às vezes ela se transforma. Mas é que Deus, ele se relaciona não com a nossa perfeição, mas com quem nós somos de verdade. Eu acredito que a partir desse momento, quando ele vê verdade dentro de nós, a gente começa a... E uma coisa interessante que ela falou, quando eu lá em cima, a minha esposa, fala pro público, olha, eu
fiquei com vontade de xingar, de sair de casa, e falo essas verdades, as pessoas vão, tipo a gente lá em casa. Então isso gera o quê? Eu posso alcançar, porque não é uma espiritualidade inalcançável. Isso. As pessoas às vezes olham pro líder, pro pastor, pro padre e falam, nossa, eles são melhores. Não, em nenhum momento, eu só estou buscando. Né? Não existe filho preferido, existe filho que prefere mais. O pai ama o filho igual, mas tem filho que prefere o pai mais. Então, às vezes, os irmãos dizem, olha, aquele filho é mais aquele irmão é mais preferido. É que ele tem mais, ele entendeu mais o amor do pai e está mais perto. Então, eu acredito muito nessa verdade. Quanto mais verdade, mais pessoas vão se identificar e aí... Mas nós somos mais definidos pelos nossos erros do que por nossas qualidades? É uma tendência. Pelas pessoas? Eu acredito que é uma tendência. Você pode fazer 90 coisas boas quando você faz uma coisa ruim. Você é julgado. Mas eu acho que o auto-julgamento também rola, né, Vivi? Tem muita culpa. A gente acha que, meu Deus, mas fiz tudo errado. Então começa a ver as coisas boas que fez. Sim, né? a gratidão. Eu disse pra Deus esse ano, Deus, eu sempre inicio o ano com uma palavra, né? E esse ano pra mim foi gratidão. Eu quero praticar ela. Não quero ter ela no Instagram. Não é hashtag gratidão, né? Não. Eu quero viver ela na essência e ser grata por tudo que ele tem feito. Tá, Vivi, e conta a história do seu chamado com as prostitutas, as presidiárias, como é que é isso? Foi assim, quando Deus me chamou, né, quando eu era uma pessoa improvável, né, e eu quero dizer que se você está me ouvindo, você é uma pessoa improvável, você diz, eu quero dizer que talvez os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, porque eu era uma mulher improvável, totalmente tímida, mano, desesperadamente tímida, um dia ele botou o microfone na minha mão, quase desmaiei, desesperada. E quando veio uma palavra sobre a minha vida de que eu iria ministrar com pessoas, eu disse, com certeza a pessoa errou o endereço dessa palavra. Mas um dia eu tive um sonho, que eu subi um morro com prostitutas no sonho, e no sonho eu cuidava dos filhos das prostitutas. E a partir daquele sonho que eu tive, eu comecei a frequentar, a ir em busca de lugares onde mulheres se prostituem, prostíbulos, e pedia a autorização para cuidar das crianças. E elas têm muitas crianças, a gente não sabe a quantidade de crianças, né, que tem nesse lugar. E crianças, às vezes, que não sabem o seu pai, quem foi o pai. Crianças com um sentimento de orfandade, de rejeição muito grande. E eu comecei a trabalhar com essas crianças. E automaticamente uma mãe vendo o filho sendo cuidado, ela vem para perto para ser cuidada também. Porque ela também foi uma criança que foi rejeitada. A maioria delas viveu num local como esse. E foi lindo o que Deus fez, foram acho que 7, 8 anos nos prostíbulos. E foi engraçado que o primeiro, eu consegui alugar um local, né, uma casinha depois de um tempo, mas eu comecei ministrando com elas dentro da boate. Os clientes chegando. É mesmo? E eu lá junto. E Ficasse com medo no início? Fiquei com muito medo. Uma vez um cara tomou no meu ombro. O tráfico também lá, muito né? Natural, forte. tudo. O cara colocou a mão no meu ombro e falou, cara, essa aqui, ó. Falei, pelo amor de Deus. Eu tô fora, amigo. Ela apontou pra mim, meu marido tá ali, ó. Tava medo aí, a gente é junto. A gente ia junto. Leva o violão, eu estava sempre junto com ela. A gente viveu coisas sobrenaturais naquele lugar, sabe? E eu aprendi que às vezes Deus, ele ama, né, esse povo. Deus ama todos, né, mas talvez um lugar que a gente acharia que Deus estaria dentro de uma igreja, mas talvez ele preferiria estar num lugar como esse, sabe? Calçando esses corações. Quando buscando. você estava com as prostitutas, o que você mais sentia delas? As pessoas julgam, né? A prostituição é muito julgada de todos os níveis, né? Que a prostituta, a primeira coisa que se fala é que ela está lá porque ela quer e deu. Todo mundo fala isso. Que é mais fácil falar, não é? Sim. Mais fácil aceitar isso. O que eu recebi delas foi um espanto de alguém estar ali se importando com elas e conversando, e foi algo que Deus colocou no meu coração. Não fala Jesus te ama, porque não tem na Bíblia, Pete, em lugar nenhum escrito assim, diga para as pessoas Jesus te ama. Ele mandou amar as pessoas. Então a direção que eu tive naquele tempo foi não fale de religião, não tente enfiar Deus goela abaixo, mudar elas, tirar elas daquele lugar, mas ame elas. Mostre o valor que elas têm. E foi a partir daí que algumas mulheres conseguiram sair. Mas elas saíram mesmo? Algumas saíram. E hoje trabalham, se viram, cuidam da família. Elas são gratas a ti? Gratas. Inclusive, nessa mesma época, eu trabalhei, acho que uns 7, 6 anos no presídio, na ala feminina. Toda sexta-feira à tarde eu ia lá. Então, hoje, quando eu vou nos mercados, quando eu vou em alguns lugares, né, de lanche, ou alguns estabelecimentos, eu vejo lágrimas e mulheres agradecendo, dizendo, você lembra de mim? Eu desisti, né, do tráfico, desisti daquela vida, porque alguém... Eu acredito, mano, que as pessoas só precisam que acreditem nelas. E salva uma vida, salva o mundo inteiro? Eu acredito. É mais ou menos isso? Acho que no final da lista de Schindler eles falam isso.
Isso. Uma vida é um mundo, né? Né? Existem, às vezes, um pastoreio, ele não é só flores, né? Tem muita lágrima, muito choro. Tem muita renúncia, né? Você abre mão de muita coisa. As pessoas, elas têm dificuldade de falar dos seus sentimentos, Vivi? Pro Do que sentem, do que vivem. Eu do acho que querem as pessoas viver. estão com medo de abrir o coração porque já foram muito feridas. Quem tem uma ferida, ela tenta, né, guardar aquilo. Mas pro pastoreio, eles abrem muito a ferida, né? Pra nós, assim, a gente ouve muito. Principalmente quando eles percebem que a gente não é inalcançável, né? Que a gente tem sentimentos como eles. Então, Gente opa, eu sangra, posso né? compartilhar. A gente A sangra, gente né? ouve muito isso. Que liderança é essa? Que pastoreio é esse? Vocês são tão simples, vocês são gente. Eu falei, glória a Deus, porque a gente é gente mesmo, carne e osso. E eu acredito que as pessoas têm esse acesso e esse desejo de falar por conta disso, se sentem amadas, aceitas, né? Por muito tempo. Por que as pessoas vestiam máscaras na religião? Porque elas queriam esconder os seus erros, e hoje em dia a gente vê um povo que quer ser curado, que quer mudar de vida. Quando você vê os falsos pastores usando a religião para enriquecer, Sim. para enganar o povo, o que você sente disso? Muita tristeza. Dói mesmo? Já chorei várias vezes. Muita raiva, às vezes, dá. Porque eles estão explorando a noiva, né? Explorando pessoas. Explorando a dor, né? Explorando, e outra coisa, dor das pessoas. machucando a igreja, sabe? E manchando. É a mesma coisa que vocês são radialistas. Imagina um radialista totalmente fora, assim, Fake news sem caráter, só, né? sabe? Se vendendo. Vocês vão ficar muito indignados. Porque vai mexer nisso. Então a gente se sente assim... Eu fico não pela nossa imagem, mas mais pelo sofrimento das pessoas que são exploradas pela dor, exploradas por um momento que estão passando dificuldade. A gente recebeu os pastores do Rio, né, de Janeiro, eles falaram isso também, né, eles pregam, né, são evangélicos, enfim, eles falam que eles deram até uma nova cara na igreja deles, porque justamente a igreja evangélica estava manchada devido a tanto escândalo, tanta coisa, eles falaram, não, mas espera aí, não é assim, existe o lado, né. Isso. E a gente tem... Eu vi uma vez o cara vendendo um pedaço da Arca de Noé, abençoado. Tem gente que vende terra de... Israel. Né? É dali da Rincão, a areia do Rincão. mas eu acho que também... Mas eu acho que a simbologia, quando você entra nessa simbologia, né, de você acreditar que algo é abençoado, então, eu queria que você me explicasse, porque muitas vezes você pode abençoar essa água para mim, e o valor não está na água. Tá na fé na água. Tá na fé na própria água. Você não pode explorar isso. O nome disso é ponto de contato. É um misticismo. Biblicamente isso não existe. Não tem fundamento. É um misticismo. Jesus entrou no templo, mano, e ele expulsou, virou umas mesas e expulsou os que vendiam e os que compravam. São duas classes. Só tem quem vende. Porque tem quem compra. E quem compra por dois motivos, ou por ganância ou ignorância. Tem gente que compra por ganância, porque quando eu digo assim, me dê esse copo, eu te dou 10, não é ignorância, é ganância. Você quer 10 copos, na verdade. Então você está olhando para mim como uma fonte de lucro. Muitas pessoas olham Deus como uma fonte de lucro, porque também é pregado um Deus que é uma fonte de lucro. Então a teologia da prosperidade prega isso. Então os que vendem, claro, vão ter com Deus, porque estão usando o nome dele para usufruir e fazer pessoas sofrerem e usar da dor até. Pessoas que estão lá no leito com câncer. A esposa, o marido vai lá e fala, se você der tudo que você tem, um milagre vai acontecer. Aí você vai lá e vai dar tudo. Foi pela dor dessa pessoa. Ela deu pela dor, não foi ganância. Então, mas foi ignorância, porque ela fez, num momento de ignorância, de dor, ela fez. Em cima de uma palavra de um pseudo homem de Deus. Que teoricamente para ela, o que aquele cara é? Um representante de Deus na ideia daquela pessoa. Então, eu acredito no evangelho de Jesus. Jesus nunca cobrou para fazer um milagre. Jesus nunca usou um copo d'água para ungir. Jesus olhou nos olhos, tocou em mulher que não se tocava, fez coisas que a religião não aceitava. Então, eu gosto de Jesus, que senta com a mulher, que pega a criança no colo, que não cobra para pregar. Não cobra indulgência, né? É isso aí. Eu acredito nesse Jesus. Simples, real, verdadeiro, tocável, apaixonante e verdadeiro. Mas aí, por exemplo, a igreja precisa sustentar. Né? E aí isso, é outra coisa. Então, aí entra no campo de dízimos e oferta. A gente acredita nisso. Como é que vocês balanceiam voluntariedade, isso é voluntário. Voluntário. Você tá com... Mano, você alugou uma casa com a sua família, ok? Para passar a virada de ano. Aí vai 7 tios, irmãos lá. É justo ratear. Bem a minha família, bem a minha. Acertei? Nossa senhora. Pagar sozinho. Nossa senhora, essa daí é minha total. Mas faz sentido um deles assim, eu não quero participar, ratei entre vocês, eu vou só comer aqui. Tem uns que saem na hora de pagar. Olha aí, tá vendo?
Faz sentido? Não faz. Agora você congrega num lugar, aluguel, ar-condicionado, energia, todo o movimento aquilo ali. É justo você participar? É justo. Então dízimo e oferta é isso, é uma gratidão pelo ambiente que você está. Você vai ajudar Também naquilo que está acontecendo. É isso. E olha, fora as ações. E não é obrigação, não, fora né? A gente agora teve a oportunidade de adotar, de estar participando do orfanato da nossa casa. A gente comprou uma Kombi, busca as crianças no domingo, leva lá. Ou seja, a igreja se envolvendo na sociedade. E tudo isso, recurso, né? Não vai vir do governo, nem queremos, vem da voluntariedade. Vocês conhecem Vitória e Isabela? Nossas princesas. Filhas da pastora e também da Karina, filha do coração. É isso aí. Estamos em casa ouvindo a nossa mamãe linda. Ai, que lindo. Legal. Beijão, minhas lindas. Apaixonantes. O que é mais gostoso para você como pastora? O que é mais gratificante de tudo que você faz? De tudo que eu faço? Pergunta difícil. O que mais te realiza, mais te completa? Como o que pastora. o que mais te aproxima de Deus? Eu acredito que quando eu vejo vidas sendo transformadas, quando eu vejo, sabe, quando você vê o fruto do trabalho, como pastora, falando como pastora, é o fruto do trabalho. Essa semana eu li uma mensagem com o meu marido, a gente recebe muitas mensagens de agradecimento e pelas redes sociais, em todos os lugares. Vocês não têm noção da quantidade de mensagem que está chegando no telefone da rádio. Nós recebemos muitas e eu chorei, assim, contando uma história para ele de uma menina que foi totalmente restaurada. Eu disse assim para ele, a gente não tem noção do alcance daquilo que nós fazemos, daquilo que Deus tem feito, e para mim isso é mais gratificante. Beijo para os meus pastores da preferência, amo caminhar com vocês, Yendes. Amamos ouvir esse casal lindo, Thelma e Vivi são referência para nós, tipo gente. Um beijo da Mari e do Juninho. O meu querido amigo Eduardo Ribeiro, estava com ele ontem. Mano, a Vivi tem um projeto de audiobook que é muito famoso e alcança mulheres do Brasil inteiro pelo WhatsApp. É sensacional. Eu e a Cá estamos frequentando há 6 meses a aba. Realmente um lugar abençoado pela humildade dessas duas pessoas. É só elogio, né? Amo, Thelma e a Vivi. O nosso coração tem o DNA deles. Amamos ser liderados por eles. Somos líderes do grupo de convívio do Rio Maina e ganhamos uma família. Um beijão do Wagner e da Mari. Deus é o nosso Pai. Preciosos. Legal. Esse negócio do audiobook foi tão lindo. Eu comecei pedindo autorização para as editoras, claro, né? Faço pelo WhatsApp. E agora o nosso próximo livro vai ser o livro do meu marido, que eu vou fazer, Lições do Meu Jardim. E um ouvinte mandou que desafia alguém a ler o seu livro e não se emocionar. É lindo. Uau. Ele agora escreveu um outro livro, Abba Pai, Lições das Minhas Filhas, né? É um livro que fala quando Deus usou as minhas filhas para falar do seu amor. Detalhes do dia a dia, desde um choro até um pedido, uma oração simples, tudo isso falou comigo, como Deus falando comigo. E esses audiobooks eu comecei a fazer, as editoras começaram a liberar e hoje eu recebo em casa livros das editoras, né, que elas nos indicam para fazer os áudios. E tem alcançado, não só no Brasil, mano, mas as brasileiras que estão, tipo, no Japão, Estados Unidos, em outros lugares, né, em outros países que não podem ter acesso aos livros em português, estão ouvindo os áudios dos livros. O que mais distancia uma pessoa de Deus, na sua opinião? Olha, da fé, da religião, né? Quer dizer, cachaça. Não é, né? Cachaça, mas cachaça não é padrão, né? A minha experiência como pessoa, do que eu tenho visto e do que eu vivi também, eu acredito que uma pessoa que teve problema com paternidade, às vezes ela foi abandonada quando ela era pequena, ela tem um problema de ver Deus como esse pai, sabe? Ela tem problema de paternidade. Que ela faz a relação direta da figura? Faz a relação direta da figura. A família é a base de tudo, Vivi? Acredito que é o fundamento que Deus é parte do que nós somos. Às vezes muitas das nossas dores, dos nossos medos, das nossas angústias vieram de trás, lá quando nos faltou aquilo que nós precisaríamos ter. E quem não teve essa família? De cada Como é que 7, de cada 10 presos, Pete, de cada 10 presos, 7 não teve pai. Eu vi uma reportagem de um colega do Rio de Janeiro que sobe o morro com um parafal, fazendo, né, abordagem e tal, e ele leva uma câmera GoPro filmando as ações, e quando ele prende o traficante, humilhante lá, ele filmando, ele pergunta onde está seu pai. Ele perguntou para todos que ele prendeu, todos. E todos responderam a mesma coisa. Não sei, não tenho, morreu, está preso. Essa paternidade, a ausência da paternidade gera uma lacuna que é quase impossível de reparar. Só Deus repara. Porque abre um espaço, uma ausência. A falta de paternidade, a orfandade gera um buraco enorme. E distancia de Deus. Eu acredito que o que a Vivi falou é bem pontual. E a gente tem observado isso. Uma coisa interessante, nós somos pastores. Mas antes de sermos pastores, eu sou pai. Então eu não sou pastor primeiro, eu sou pai primeiro. Entre a minha casa e o pastoreio, minha casa primeiro.
Se a minha casa estiver bem, eu posso cuidar da igreja. Como vou cuidar da igreja se a minha casa estiver mal? Como eu chegar num centro cirúrgico e o médico sangrando vai dizer, eu vou te cuidar. Eu vou dizer, cara, sai daqui, eu quero um médico que esteja bem. Então o meu casamento tem que estar bem. Por isso, a minha prioridade é a minha casa. Eu falo que sair para jantar com minha esposa é tão espiritual quanto pregar domingo à noite. Por que é espiritual? É espiritual porque tudo que Deus me deu é espiritual. Deus me deu, então é importante. Qual o jardim que eu tenho? É o jardim do casamento, eu tenho que cuidar desse jardim. Como é que eu vou cuidar do jardim da Pitty se eu não estou cuidando do meu jardim? Então eu acredito que eu preciso primeiro, família. Você falou de família, eu acho fundamental. É a célula da sociedade. Família doente, sociedade doente. Família curada, sociedade curada. É isso? Que Quem aula, tá aqui né? hoje, hein? Vai. Pastor Telmo Martinello e a Vivi hoje aqui no programa do Avesso juntinhos. Aí galera, aqui é o Jonas Cif. Eu acho que vai ter duas surpresas nessa Copa. Primeiro a seleção da Bélgica, depois o programa do Avesso. E como eu sou especialista em Copa do Mundo, estou jogando as fichas em cima dessas duas seleções. Um abraço pra galera toda. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull Bonde. Programa do Avesso. Hoje com quem? Recorde de mensagens aqui, não vou conseguir ler Hoje todas. tá assim? É, Vivi e o Telmo Martinello hoje batendo um papo com a gente. O Richard Mendes está dizendo que a Vivi é linda e o Telmo é o mais narigudo. É verdadeiro esse homem. Viu? É um homem verdadeiro. É um homem verdadeiro. verdadeiro, tem que respeitar uma opinião. Ô, Vivi, cada vez que você sobe no altar, você tem que dar show. Você é obrigado a dar um show. Não, eu sou totalmente contra Você a performance. é contra a performance, assim, o showman, aquela coisa. Não. Showgirl, vamos chamar. Showman não dá pra chamar, mas... Não. Por quê? Ontem eu falei sobre isso, totalmente contra a performance. E todos os dias, né, todas as vezes que eu subo, é um nervosismo, eu fico nervosa. Quem me conhece de pertinho sabe do que eu tô falando. Dá um frio na barriga? Muito. Ontem, quando tinha 800 mulheres, eu falei, Deus. Nossa, 800. Me mandaram a foto aqui, tá? Hã? Mandaram a foto das 800 mulheres ontem. E é uma dependência de Deus. Eu não faço uma performance, mas eu procuro ouvir o que Deus me fala, o Espírito Santo, ser sensível ao que Ele quer dizer naquele momento. E é assim que Lugarzinho acontece. bom pra um caderninho da Avon, né? Parabéns Daquela pela passada, iniciativa vai. de levar o pastor Telmo e a esposa aí no seu programa. Ótimo, é o oficial do 28º GAC, um grande amigo. Já falou Legal, muita legal. besteira que se arrependeu? Já mesmo? falei, Já falou? já falei. Vai lá em cima, na hora. Já falei, já me arrependi. Todos os áudios das ministrações são gravados. Você escuta tudo? Eu escuto e eles vão pro YouTube. Então Tá. tem algumas ministrações que tem bastante visualizações. E eu geralmente olho e recorto, mas já aconteceu disso sem recortar, sem dar tempo. E já chorei, já ri, já me arrependi. E tem mas muita faz gente que parte. discorda, Vivi? Ah, Fala, tem. por exemplo, discordo, pastora, Tem, não desculpa. concordo. Tem muita. Tem gente que me chama no final da reunião, não concordei com isso, ou me explica isso. E tem bastante. Tem Tô falando que o Telmo gosta de chimarrão. Gosta? Hoje não tem aqui, né? Não tem aqui. Não tem, no Chimarrão Bertão vai não bem. tem Em casa eu chimarrão. tenho que eu sou obrigado. Então Agora eu vou lá um já dia, uso um alpargata e tomo chimarrão. Agora já foi. Ô, Vivi, o segredo é falar sempre com o coração? Acredito. Acredito que o que é falar de verdade é sentido. Sim. De falar de verdade. Eu, antes de vir pra cá, tava um pouco nervosa. Eu falei, meu Deus. Não, por que você tava nervosa? Eu falei, sei lá, nervosa. Ninguém Coisa de ouvindo, mulher, já sei, imagina. eu assim, Mas é porque é o novo, né? O novo, É o ele traz novo, isso, ele né? traz, Pra é. Vivi foi novo vir aqui. E pra mim, assim, é algo que é sempre uma barreira. Eu sou muito, assim, tímida, vergonha. E aí, os desafios chegam. Tá, mas o Telmo estava dizendo que você vai ministrar nos Estados Unidos, em Portugal. Tá Pois maior como é que brilho chegam aí, esses convites? gigante. Como é que é feito isso? Na verdade, eu nunca coloquei um telefone para convites, para contato, ou um e-mail para convites, mas eles dão um jeito de achar Eles vêm. Eles vêm. Então, a gente vai estar agora nos Estados Unidos, ministrando em Boca Raton, com o pessoal lá, uma conferência. Da De família. brasileiros ou de como é que é? É uma igreja brasileira? É uma não? igreja mista, mais brasileiros, Mista. mas é mista. Eu vou para Portugal, em Lisboa, ministrar também, nós dois vamos juntos. Ministrar também com brasileiros e portugueses, né? E a gente está com até junho a minha agenda está fechada. Tá lotadaça? Pro Brasil todo. Olha só, cara.
Você vai o quê? Dando palestra, batendo papo? Isso, Como é que é? como eu falei que Deus tem levantado as mulheres no mundo, né, não é só no Brasil, são a maioria das conferências de mulheres. Você acha que o mundo vai ser um lugar melhor quando as mulheres tomarem mais o controle? Eu acredito que o mundo vai ficar melhor quando homens e mulheres se posicionarem no lugar que Deus colocou eles para estarem, sabe? Eu acredito que o que eu vou falar é um pouco perigoso, mas eu vou falar que as mulheres, quando elas entraram no mercado de trabalho, né, e elas passaram mais tempo dentro do mercado de trabalho fora de casa, e elas terceirizaram o cuidado dos filhos, com creche, com pessoas. Esses filhos, quando cresceram, não tinham o coração da mãe nem do pai, né? Eram parecidos com a professora da creche ou com a tia, né? E perderam o coração dos filhos. A conexão entre pais e filhos é muito forte. E quando se perde, né? Uma geração se perde. Então, são muitas pessoas perdidas, se sentindo sozinhas, porque justamente não tiveram uma base dentro de casa. Eu sou muito a favor, sabe, da mulher que se pode dar mais atenção à casa e aos seus filhos, entende? Eu tenho ajuda em casa, né? Pessoas que me ajudam a cuidar da casa, mas eu gosto de estar com as minhas filhas, de cuidar das minhas filhas. Eu lembro que quando nasceu a minha primeira filha, foi nosso pior momento financeiro, né? Geralmente assim, a gravidez vem, né, naqueles momentos de, meu Deus, agora. E há 14 anos atrás, ela vai fazer 15, a minha menina Vitória, um beijo, filha. E a Vitória chegou e a gente decidiu que eu não trabalharia, que eu ficaria cuidando da Vitória até pelo menos uns 4 anos em casa. Isso é uma decisão... E foi e difícil. A gente passou perrengue. Eu sempre conto que nessa época eu tinha um Versailles. Era um Versailles que eu apelidei Viper, vai perdendo peça. Ele era ungido porque deixava óleo na Avenida Centenário. E vê só, eu fiquei com esse carro durante 5 anos. Eu troquei por uma televisão de 29 polegadas. O carro eu trocou na TV, não valia mais nada, porque ele não realmente estava acabado. Eu não troquei de carro, porque era um período que eu acreditei que ela precisava ficar com a nossa filha. Depois ela começou a trabalhar meio período para ajudar, e a gente conseguiu trocar de carro, e o Viper, tchau. Mas o que eu quero dizer é que valeu a pena. A minha filha hoje tem um coração apaixonante. A minha filha hoje, ela tem o nosso coração, ela é uma menina, respeitou etapas. Ela tem 14 anos e vive como uma menina de 14 anos. Não foi... É acelerar, não né? tem nada acelerado. Ou seja, quanto que vale uma filha assim, com um coração assim? Não tem preço. E aí, o que tem preço não pode substituir o que tem valor, porque o carro tem preço, se paga, mas um filho com um coração assim não tem preço. Então vale a pena, às vezes, alguns sacrifícios por aquilo que tem preço. Mas as suas filhas desafiam vocês, do ponto de vista religioso? Olha, sobre no crer, nosso caso não, elas são apaixonantes. A pequenininha, só um pouquinho, a pequenininha com 2 anos de idade, ela falou, não quero ir na igreja, quero ir no shopping. E daí? É coisa da mulher, né? Já veio, né? Sinceridade. Aí eu falei, beleza, quando tu puder decidir, tu vai. Agora com 2 anos, não, né? Aí eu levo no shopping, levo na igreja, pronto, tá resolvido. Elas vão toda semana? A mais velha, se deixar, quase todo dia. Ela gosta de estar com... Ela cuida de um grupo de meninas da idade dela. Ela já ministra para as meninas da idade dela. Não, e que legal, porque geralmente na cidade as meninas, os meninos têm vergonha dos pais, né? 15 anos, né? Aborrecente, né? Faz aquela questão coisa. de sair de mão dada comigo no shopping. Quando eu vou no cinema, ela vai de mão dada comigo. Faz questão de estar A Vitória é aquela menina que passa tempo com Deus. E quando eu reuni as mulheres, ela disse, mãe, as mulheres trazem filhas da minha idade. Posso reunir com elas? Eu falei, claro. Ela criou um grupo no secreto, olha só, mano, isso. E ela começou a ministrar com as meninas. Ela toca aquele... Como é que é o nome? Ukulele. E canta. E aí, meninas de outros lugares começaram a aparecer com os braços cortados, meninas que se cortavam. E ela começou, mãe, me ajuda, porque agora eu tô enfrentando problemas que eu não tenho condições de lidar. Né? E Deus tem dado uma graça, sabe? Isso tem sido muito, muito lindo para nós como Isso não pais. pode ser uma carga muito grande para ela? Eu Você acredito. não tem medo disso? Não, eu converso muito com ela. A gente tem assim A gente tem um sistema de freio, né? Dá uma... Segura aqui. Não, sim. Ela foi convidada para ministrar em Capão da Canoa. Ela foi convidada para ministrar em outro lugar. Eu falei, pai, eu tô com medo. Eu falei, então não vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não tem aquela coisa de... Não, inclusive ir para a igreja. Ela não é obrigada. Ela vai porque ela quer. Inclusive, quando tem prova, né? Que ela tá naquela situação das provas. A mãe, vou ficar em casa hoje estudando, fica. Não tem problema. Tá, Vivi, olha só, a gente tem 4 minutinhos pra fechar o programa. Eu gostaria que tu deixasse uma palavra. É assim que se fala? Isso. Ministrar? Não sei como é que é o palavreado correto. Mas pra nossa audiência, principalmente, né? Especialmente, eu acho que hoje pras nossas mulheres que estão ouvindo o programa do Avesso, que possam estar passando por algum perrengue, algum problema, e vão ouvir a palavra da Vivi hoje aqui no Avesso e o dia vai ser melhor. Tá. Eu separei uma palavra, né, justamente para as mulheres que estão me ouvindo, os homens também,
Mas especificamente para as mulheres, eu quero dizer para cada uma de vocês que está me ouvindo que Deus tem chamado as mulheres. Se você está ouvindo aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver ouvindo, se esse programa encontrou você hoje, pode ter certeza que existe um chamado de Deus para a sua vida. Em Provérbios 31 se fala muito bem da mulher perfeita, da mulher virtuosa, mas antes dos versículos que falam da mulher virtuosa, existe um versículo anterior que diz assim, lá no 8, erga a voz em favor dos que não podem se defender, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu acredito que esse é o maior chamado das mulheres no mundo. Deus colocou no coração da mulher o desejo de sempre ser acolhedora. Uma mulher dentro de uma casa, ela é acolhedora, é aquela mulher que traz, né, o coração de Deus para a família e para uma sociedade. Eu tenho orado e clamado para que se levante aqui em Criciúma e região, mulheres que se levantem com esse coração, mulheres que abracem mais, que amem mais, que sejam mais encorajadoras, mulheres que não critiquem, mulheres que não fiquem só na defensiva, mas mulheres que vivam essa verdade. E eu te abençoo, mulher, para que você seja essa mulher que erga a sua voz. Até tu, Pete, aqui no programa. Obrigada. Tu erga essa tua voz em favor daqueles que não têm voz. Com Que certeza. assim seja? Amém. É isso? É isso. Obrigado, meu bruxo, que prazer recebê-lo sempre aqui. Uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado mesmo pelo carinho. Vivi. Obrigado, Encantadora mano. a sua presença. Inspiradora, de verdade. É só energias positivas. Fechamos com Gente, olha, chave, essa olha. primeira semana, pra nós primeira, né, ao vivo de Programa do Avesso, maravilhosa. Maravilhoso, a gente ainda recebe, Abençoada. né? A gente recebe pra isso. Abençoada. É, valeu. Até segunda, vai. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.